Olá, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. 1h30, está no ar. O meu, o seu, o nosso Brasil em Pauta. Véspera de feriado, como é que você tá? Preparado para você curtir aí um feriadinho no meio da semana? Eu já tô aqui, ó. Oi, sobe o som. Já tô aqui, ó. Todas as tardes você vem, pode chegar, porque a notícia está sempre em primeiro lugar. Vem cá, Ricardo, cadê meu abraço no meu povo de casa? Que alegria poder estar aqui junto com você, deixando você bem informado na tarde desta quarta-feira. Você sabe que se você está almoçando, você liga na Rede Brasil, você liga no nosso Brasil em Pauta, para você ficar bem informado. Hoje no programa, olha o que você vai acompanhar. Teatro Procópio Ferreira, aqui em São Paulo, fechou e pode ser demolido. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, você vai acompanhar isso. Homem tem parte da orelha arrancada em discussão no ABC Paulista. Repito, homem tem parte da orelha arrancada após discussão no ABC Paulista. Motorista, ao ser assaltado, atropela os criminosos no Rio de Janeiro. 1h31, nosso Brasil em Pauta está no ar, véspera de feriado, Santos. Estamos todo mundo aqui, ó. Oi. Aê, Fejuca, você vê que o Fejuca tá animadíssimo. Vamos lá, olha esse caso. Um retrato duro da desigualdade em plena maior cidade do país. Um novo levantamento mostra que quase 500 mil de famílias aqui em São Paulo sobrevivem com menos de R$15 por dia, vivendo em condição de extrema pobreza. Coloca na tela do Brasil, quero acompanhar esse caso. Mais de 470 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza na cidade de São Paulo, segundo dados da Prefeitura e do IBGE. Quase 10% da população paulistana sobrevive com menos de R$4 por dia na cidade mais rica do país. A Sé, no centro, é a região com maior concentração de famílias nessa condição, seguida por Itaquera e São Mateus, ambas na Zona Leste. Embora o número atual seja alto, a quantidade de famílias vivendo em extrema pobreza vem diminuindo desde 2024. Uma família considerada em situação de extrema pobreza quando tem renda mensal de até R$109 por pessoa, conforme o CadÚnico. Isso significa que uma família de 4 pessoas sobrevive com até R$436 por mês, o que equivale a menos de R$15 por dia para todas as despesas. A Prefeitura de São Paulo afirmou que mantém a maior rede de assistência social da América Latina, com 26 mil vagas em albergues para acolher pessoas em situação de rua. Disse ainda que serviu mais de 5 milhões de refeições neste ano e distribui diariamente cerca de 5.500 cestas básicas para garantir segurança alimentar à população mais vulnerável. Inacreditável que um centro econômico como São Paulo conviva com números tão absurdos dessa forma. Esses dados deveriam ser um chamado urgente a políticas públicas mais eficazes e permanentes. Olha isso, Santos, que absurdo! São Paulo, pessoas de São Paulo vivem em situação de extrema pobreza, com menos de R$15 por dia. Puxa vida! 1h34, o governo de São Paulo divulgou o calendário do IPVA 2026. Motoristas que quitarem o imposto em janeiro terão um desconto de 3%. Coloca na tela, vamos acompanhar. O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial o calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores de 2026, além das regras de parcelamento e do desconto aplicado à quitação antecipada. Segundo o decreto, o pagamento em cota única no mês de janeiro, ou seja, quitar o valor total do imposto de uma só vez em um único pagamento, terá desconto de 3% para veículos usados.
Veículos 0 km terão desconto de 3%, desde que o pagamento seja feito em até 5 dias úteis após a emissão da nota fiscal. O IPVA de carros novos também pode ser parcelado em até 5 vezes, com a primeira parcela vencendo em até 30 dias após a emissão da nota. O IPVA de 2026 poderá ser parcelado em até 5 vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total do imposto seja igual ou superior a de 6 unidades fiscal do Estado de São Paulo. O valor de uma UFESP em 2025 é de R$ 37,02. Esse valor é utilizado para a atualização de tributos, taxas judiciárias e contratos no Estado de São Paulo. O preço para 2026 ainda não foi definido. O desconto ajuda, mas é mínimo diante do peso que o IPVA tem no orçamento das famílias. Transparência no uso desses recursos continua sendo a maior cobrança do contribuinte. Você vê aí, Santos, quem pagar aí o IPVA até janeiro terá um desconto de 3% ao quitar o IPVA no mês de janeiro. Evidentemente, se tiver em dia, né? Tá tudo em dia lá, Santos. Tá não? Puxa vida, mas vai ficar, que coisa. Que coisa. E você, Ocimar? Você tá brincando com tá todo em dia aí? Mais ou menos também? Puxa vida, será possível? É brincadeira, viu? Vou contar uma coisa para vocês. 1h36. Uma das maiores expansões educacionais dos últimos anos. O Estado de São Paulo vai abrir 200 mil vagas de ensino técnico, reforçando a formação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Você acompanha comigo agora na tela do Brasil. O governo do Estado de São Paulo anunciou a expansão do ensino técnico nas escolas estaduais a partir do próximo ano letivo. A promessa é criar 200 mil novas vagas na modalidade, que vem sendo ampliada desde 2023. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes e, segundo o governo, o número de estudantes matriculados em cursos técnicos deve subir de 124 mil para 230 mil até 2026. Com o aumento das matrículas, a quantidade de escolas estaduais que oferecem ensino técnico também vai crescer, de 1.813 para 2.212 unidades em todo o estado. Atualmente, essas escolas oferecem 9 tipos de cursos, entre eles logística, administração, enfermagem, farmácia e agronegócio. A expansão do ensino técnico faz parte de um conjunto de medidas que o governo paulista vem implementando na área da educação. Investir em formação técnica é investir no futuro. Mas para funcionar de verdade, é preciso garantir qualidade, infraestrutura e integração com o mercado de trabalho. Meu amigo, minha amiga, aproveitando que a gente está falando aí que o governo de São Paulo vai criar vagas aí para ensino técnico, enquanto a educação está indo de vento em popa, a nossa cultura, infelizmente, ficando cada vez mais defasada. O Teatro Procópio Ferreira, um dos palcos mais tradicionais de São Paulo, fechou as portas após 77 anos de história ali na Rua Augusta. Conhecido nacionalmente e por abrigar as gravações do programa Sai de Baixo da Rede Globo, o espaço será demolido para dar lugar a novos empreendimentos imobiliários, evidenciando o avanço da verticalização e a transformação acelerada de um dos maiores ícones culturais da nossa cidade. A gente vai acompanhar a matéria falando sobre o fechamento do Procópio Ferreira e eu já tenho aqui no nosso estúdio o EV Sobral, que honra receber o nosso diretor de programação aqui da Rede Brasil, ele que também é diretor, dramaturgo e ator. Vamos acompanhar comigo? Tem o vídeo, Ângela? Você tem a imagem aqui, coloca na tela, enche a tela pra gente. Você vai vendo aí, isso aí é uma imagem do Teatro Procópio Ferreira, meu amigo, minha amiga de casa. Você acompanha o Teatro Procópio Ferreira fechado após 77 anos de história. Símbolo de São Paulo, símbolo da cultura de São Paulo. Abrigou aí o Sai de Baixo, abrigou o musical Silvio Santos Vem Aí. Você vê aí o musical Silvio Santos Vem Aí, o musical Ney Matogrosso, Homem com H. E aí, infelizmente, fechou após 77 anos. Nós já estamos aqui com ele, nosso diretor de programação, EV. Que honra poder te receber aqui no nosso Brasil em Pauta. E eu que agradeço imensamente o convite. Que tristeza, uma perca para a nossa cultura.
Cada vez acontece mais, né, infelizmente, estava havendo um reverso nesse processo, né? Então você vê que muitas dessas salas de cinema, de teatro, que tinham até virado igrejas, nada contra a gente igreja, tá? Mas não ocupando salas de cultura. E muitas começaram a entregar e essas salas foram voltando a reabrir, né? E a gente vai vendo que isso vai acontecendo cada vez mais em São Paulo. Você vê o Teatro Zácaro na Bela Vista, Sim, com aquele palco giratório, aquela maravilha, lá todo lacrado, fechado, tudo pintado. Tudo com grafite, com tudo. Horrível, horrível aquilo. E agora essa notícia que Procópio Ferreira, esse teatro de tanta importância, de um homem que, se hoje eu tenho o meu registro do Sindicato dos Artistas, é graças a ele. Ele foi o primeiro registro profissional de ator, de artista. Por quê? Porque ele lutou para isso. A importância de Procópio Ferreira não está só no nome dele de grande ator e grande diretor. Não, além de tudo, devemos a ele hoje sermos sindicalizados, termos um registro profissional. E o que acontece? O teatro que leva o nome dele, numa das principais ruas de São Paulo, na cidade mais importante desse país financeiramente e por tamanho geográfico, vai ser fechado e vai ser demolido, o que é pior. É inacreditável que os governos não tomem providências com relação a isso. É absurdo. A gente tem um amigo seu também para comentar aqui na nossa tela, que é o João Procópio Neto. Ele que é o neto do Procópio Ferreira, vai comentar sobre essa perca para a cultura para a gente. Ele que também é ator, diretor e autor e faz parte do sindicato. Não é verdade? Cadê? Tem ele aí na tela? Coloca na tela para a gente. João Procópio Neto, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Tudo bom? Bom estar aqui com vocês. Bom estar contigo, EV. Que saudade. Meu diretor. Verdade. Sabe por que ele falou diretor? Eu dirigi ainda bem novinho, né? Mas Procopinho é mais novo que eu ainda. Mas aí eu dirigi os teatros sacros de rua no Rio de Janeiro, né? Para a Arquidiocese. E aí a gente fez a Paixão de Cristo, que foi o primeiro trabalho que eu fiz com ele. Na Paixão de Cristo foi uma superprodução. Olha aí. Com o Surrey Saúde também à frente, né, o Procópio, que foi muito grande Surrey Saúde, grande diretor, e ele foi João, que é o nome dele, mas ele foi João Apóstolo e Mamãe Maria nesse espetáculo. Olha que legal. Olha que legal. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar para você, meu amigo, você, minha amiga de casa, que é uma grande honra. Me sinto emocionado de estar aqui ao lado do EV, por Zoom aí, com o nosso João Procópio Neto. Vocês que são aí dois grandes artistas do nosso país. Ô Fejuca, eu vou até pedir palmas para eles, porque assim, é de grande emoção estar aqui junto com vocês. Ah, que isso, valeu. E eu já vou começar aí, já com a pergunta, João, para a gente começar, o que seu avô representou para o teatro brasileiro? Explica para o pessoal de casa que está nos assistindo agora. Olha, o EV já deu a deixa, né? O vovô foi o responsável para que a nossa categoria fosse vista como profissionais e que a nossa profissão entrasse dentro do Ministério do Trabalho regulamentada. E, infelizmente, eu digo isso porque ele passou muito pouco tempo sabendo ou vivenciando isso, mas ele teve que provar que o Procópio Ferreira era ele. Coisas que aconteciam e que, infelizmente, ainda acontecem, né? A gente perde um pouco o bom senso quando não percebe que a coerência é extremamente elegante. Com certeza. E conta pra gente como que a família de vocês recebeu a notícia, né, do fechamento do Teatro Procópio Ferreira após os 77 anos aí de abertura, abrigando diversos musicais, o programa Sai de Baixo da Rede Globo também? A gente está tendo algum probleminha técnico? A gente foi pego de surpresa. Pode falar, João, você me desculpa. Não tínhamos ideia de que chegaria a esse ponto, até porque em 2005
aconteceu uma reforma considerável no espaço. E quando você tem um instrumento cultural, e você sabe, cultura, onde tem cultura, dificilmente você vai ter uma ação violenta, né? A arte, ela traz esse frescor, né? É uma ação social, inclusive. E aí você perde um espaço, que já são poucos os espaços cênicos, e também o espaço de memória, porque ele é referência de 48 para cá, 77 anos, né? Foi uma homenagem que o Gastão fez para o vovô, e você perder essa referência quanto cidade já é um tombo considerável, porque é identidade. É mais do que preservar o nome Procópio Ferreira, é preservar a identidade de um lugar. Isso é bem feio de se ver, né? É bem feio. João, diga pra gente agora, depois do fechamento, né, desse teatro tão importante para São Paulo, tem algum projeto, alguma iniciativa ou até sonho que vocês fossem retomados aí para manter o legado do seu avô vivo? A minha prima, a Tina Ferreira, filha da tia Bibi, herdeira universal, né, da minha tia, ela já levou o acervo para o espaço da América Latina e criaram uma fundação, que é a Fundação Bibi Ferreira, o Instituto Bibi Ferreira, do qual o Leonardo Góes está presidente, e ela, junto a ele, levando esse material que é incalculável a nível de valor, porque eu não falo preço, porque valor é uma coisa, preço outra, para que possamos, de alguma forma, manter vivo esse legado, né? O legado do Procópio Ferreira, que foi um homem que mudou a forma, a prosódia na interpretação no Brasil. Porque antes, aqui no Brasil, antes do meu avô, antes de 1924, se fazia teatro com sotaque português. Quem quebrou isso foi o meu avô. E isso é uma referência importante. Ele levou para a cena, de forma muito respeitosa, grandes nomes do nosso teatro. Não só como atores com quem ele contracenou, mas autores que ele lançou, né? Dias Gomes, Juraci Camargo, por aí vai. E minha tia, Bibi Ferreira, ela, junto a ele, claro, né? Porque falar de Bibi é falar de Procópio é falar de Bibi. Nesse espaço que está sendo construído, com certeza muita coisa boa vem, e dentro dessa defesa do legado, né? E não é um legado familiar, porque a gente pensa de uma forma muito diferente, né? O Procópio Ferreira, a Bibi Ferreira, pertence ao povo brasileiro. Nós temos a Abigail, nós temos o João Procópio, que é minha tia e meu avô. E a gente sabe separar isso. Mas é importante preservar não só eles, né? Preservar a nossa história, porque se você não tem referências suas, vai continuar levantando a bandeira de Shakespeare, de Molière e de tantos outros que são fantásticos. Mas aqui a gente tem Ariano Suassuna, a gente tem Juraci Camargo, a gente tem Dias Gomes, e a gente tem tantos autores maravilhosos e atores espetaculares que, para mim, quanto ator, quanto diretor, não tem ator melhor do que o ator brasileiro. Não existe. Com certeza. João, eu quero agradecer a sua participação aqui, você contar um pouco mais sobre a sua família aqui no nosso Brasil em Pauta, aqui para o nosso público da Rede Brasil. A gente recebe essa notícia do fechamento do Teatro Procópio Ferreira com muita tristeza, não só a gente da Rede Brasil, a gente do Brasil em Pauta, como todos os brasileiros, né? Um teatro de extrema importância que movimentava a cultura no nosso país, agora sendo encerrado. Quero agradecer de novo, João. João, que ele é ator, diretor, autor e faz parte aí do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. João Procópio Neto, ele que é o neto de Procópio Ferreira. Eu que agradeço a possibilidade de falar um pouco do meu avô e poder falar da preocupação que a classe artística
tem e deve ter desse sistema onde estão fechando cada vez mais espaços de cultura. É muito triste a gente acompanhar isso e quero agradecer aí ao João Procópio por ter aceitado falar com a gente, né, Evê? E Evê, conta pra gente, é tão triste a gente que é ligado à cultura, o nosso público brasileiro, que é um público que gosta da cultura, que ama a cultura, ver um palco tão conhecido na tela dos brasileiros e no coração dos brasileiros ser encerrado agora. É inadmissível, na verdade. Para mim é inadmissível. Até agora eu estou meio que apavorado com isso, porque é incrível como tem acontecido recentemente, de uns tempos para cá, alguns espaços culturais sendo perdidos na cidade. No momento, eu sempre dou um exemplo de Roma, porque Roma, você vai andando por Roma e, de repente, você depara com um lugar que está sendo feita uma obra, que foi derrubado um prédio de 20 andares, porque descobriram que ali embaixo tem um prédio do Império Romano, de mais de 2.000 anos. E aí aquele prédio vai para o chão. Aqui não, o patrimônio histórico de 2.000 anos vai para o chão para ser construído um prédio de 20 andares. Aí você pega um país de primeiro mundo, como a Itália, como é a Inglaterra, como acontece em Londres, e que o valor do patrimônio histórico é muito grande. Para nós, no Brasil, quase 100 anos de cultura é muita coisa. É muita coisa. Então, é inadmissível que isso aconteça. O Procopinho falou uma coisa muito interessante aí, que pouca gente sabe, que no Brasil se fazia teatro falando português lusitano, falando português de Portugal. Sim. E aí ele chegou e falou, não vai ser assim. Nós vamos falar o Brasil. Aí ele com o Procopinho ali, Procopinho novinho. Sim. Ali. Aí ele foi e mudou tudo isso. Né? Ele construiu uma história nova para o teatro. E esse teatro tão importante, numa das cidades mais importantes da América Latina, ele vai para o chão porque estão construindo um prédio. Eu não consigo entender essa inversão de valor cultural que está acontecendo com uma das cidades de maior importância cultural do país, porque São Paulo é um polo cultural. É um polo artístico-cultural. E aí você vê um teatro dessa importância num local, numa região que tem essa importância, indo para o chão. É surreal a gente acompanhar isso. Meu Deus do céu, a gente já não tem mais espaços na cidade, estão diminuindo, aí pega um dessa importância e deixa simplesmente que a corrida imobiliária faça bom uso disso. Está errado, está errado. Gente, isso está errado. Tem muito espaço em São Paulo para prédios, para condomínios, para tudo. Então, assim, você tem que pensar muito quando se fala de um grande patrimônio. Sem dúvida. Né? Eu citei o Teatro Zácaro na Bela Vista, que não é mais Teatro Zácaro, né? E está lá aquele prédio fechado há anos. Foi o primeiro palco giratório eletrônico de São Paulo. E que era um programa deslumbrante que ele fazia com orquestra, né? O Maestro Zácaro na televisão. E aí aquele teatro está lá fechado, depois virou igreja e agora fechado. Ah, mas tem uma briga de espólio, tem uma briga de família, tem uma briga com... Vamos resolver isso, então, o governo intervém, vê o que pode fazer, porque senão vai ser um a menos. Sabe? É muito triste a gente ver, não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas a cada teatro, a cada palco que se fecha, é menos espaço para descobrir novos talentos. É menos espaço para ter cultura, para a cultura chegar a quem menos tem acesso à cultura, a população de baixa renda. Isso é muito triste. A gente precisa fomentar a cultura no nosso país para a cultura chegar no lugar onde precisa, não é isso? Precisa, porque, inclusive, essa geração que está chegando, que é uma geração que acha que ser digital influencer é uma profissão e é uma vocação, Jesus, entendeu? E não é, gente, não é. A internet veio para ajudar, auxiliar, apoiar. Eu, pelo menos, não queria mexer com isso, mas aí eu fui obrigado, porque se eu não mexer com isso, se eu não dar vazão a isso, o trabalho que é paralelo da TV não vai funcionar mais, né? Então, a gente tem que mexer. Agora, fazer disso uma vocação artística, isso está errado. Aí eu vejo lá, a pessoa coloca lá humorista, ator. Por quê? Porque ela está ali com a rede social aberta,
Gente, são títulos que se brigou anos para que fosse conquistado um registro para isso. E hoje se banaliza, né? Se banaliza, está errado. É a mesma coisa que eu abrir uma rede social e colocar lá médico, porque eu sei usar os remédios suplemento para receitar para os meus colegas, para os amigos. Sabe, isso está errado. Está completamente errado. Está errado. E, aliás, tem profissões também que estão sendo usadas dessa forma. Tem gente que põe nutricionista e não é. Sim. É porque ele sabe indicar suplemento, né? E que não é. Agora, você imagina como tem em quantidade ator, diretor, humorista, diretor artístico. E aí você vai ver se aquela pessoa algum dia... Teve uma formação, esteve no sindicato... Básica que disso. fosse. Eu sei que vocês vão dizer, sim, Evi, mas quantos desses grandes atores, como o próprio Procópio, não sentou num banco de curso? Ok, mas teve uma formação desde pequeno, nasceu dentro disso, no palco. Um exercício, o que a gente chama? Exercício artístico profissional. É você exercitar a sua arte, estando ali, enfrentando o público, desenvolvendo um trabalho artístico-cultural e incessante, e você procurando ler, saber. Então, aí você chegava para uma pessoa quase que semi-analfabeta, que um grande ator da época, ou uma grande atriz, e perguntava sobre Goethe, você perguntava sobre Shakespeare, você perguntava sobre tantos nomes, Tennessee Williams, e ele te responderia até a biografia e por que aquela dramaturgia tinha que ser interpretada daquela forma. Através de quê? Do exercício da profissão. Então, isso é formação também. Né? Hoje, nós temos vários setores de formação, várias escolas de formação que estão fechando, porque as pessoas acham que abrir uma câmera já significa aprendizado. Não, não existe isso. A pessoa precisa vivenciar na prática. E muita gente vai estar assistindo o nosso programa e vai falar assim, mas o governo tira dinheiro da saúde para dar para a cultura. Meu amigo, minha amiga de casa, não se deixe enganar por falsas informações. A gente sabe, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, mas o governo não deposita o dinheiro na conta do artista. O governo, ele te dá a possibilidade de você gastar até 1, 2, 5, 10 milhões, só que você tem que correr atrás da iniciativa privada. Esse valor vai ser deduzido do imposto fiscal da empresa, não é isso, Bebê? Exatamente, exatamente. E mesmo os fundos que existem, né, setoriais, né, que têm a distribuição do dinheiro, né, no caso, né, para que as pessoas possam executar o seu trabalho, isso proporciona o quê? Mais empregos. Com certeza. Isso proporciona que as pessoas invistam em mais pessoas, isso proporciona que as pessoas coloquem esse dinheiro em mais escolas de formação e também em produções que vão empregar. Tem produção que é uma empresa. Uma loja, às vezes, tem 6 pessoas trabalhando e que é uma empresa. Que é uma empresa. Você imagina que uma produção musical, ela tenha no mínimo 40 pessoas envolvidas ganhando ali. Então, são 40 empregos ali naquele teatro. Se você tiver 10 teatros, você vai ter, então, 400 pessoas empregadas e por aí vai. Fora as famílias que vão ser beneficiadas desse trabalho. Sim. Você vê, a gente mostrou agora, EV, 470 mil pessoas só aqui em São Paulo vivendo em situação de extrema pobreza com R$15 por dia, meu amigo, minha amiga. Então, assim, precisa movimentar a cultura, a gente precisa movimentar o trabalho local no nosso país, através da cultura, através de outros tipos de educação, de informação a você, meu amigo, você, minha amiga de casa, porque senão o nosso país vai cair em esquecer do seu lugar, esquecer da sua cultura, esquecer das pessoas que foram importantes para a nossa classe artística, para o nosso bem, que construíram o nosso país. Johnny, quantos artistas maravilhosos nós temos nas periferias, nas comunidades, sem ter ali a pequena oportunidade de desenvolver, de mostrar o seu trabalho, de desenvolver a sua formação e se tornar um grande artista, um grande astro, porque hoje em dia tudo está muito ligado à fama, né? Eu não acho que está errado, mas eu sou de uma época, de uma geração que os pais, mesmo a mamãe sendo produtora, atriz, diretora, mas assim, eu sou de uma geração
que os pais, mesmo que fossem da classe, eles não queriam que os filhos fossem. Sim. Hoje em dia, os pais querem que os filhos incentivam para que os filhos sejam. E as pessoas falam, não, eu quero ser ator para ser famoso. A gente queria ser ator para exercer a profissão, para enfrentar tudo. Até porque, quando você era artista, há tempos atrás, eu já não peguei tanto essa época, né? Mas peguei um pouco de preconceito também. Mas houve uma época mais de uma geração, outra mais antiga que a minha, como o Procopinho citou, do avô dele, né? E que ser atriz era prostituta. A carteirinha de atriz servia também para identificar a prostituição. E o ator, ele era sinônimo de sexualidade, né? Na época dita depravada, né? Ou sodomita, né? Porque era dessa forma que era encarada a sua digamos, condição de vida, né? Sim. Porque não se fala opção ou escolha, porque não é. Mas isso era assim. Então, era muito difícil cá entre nós você desenvolver ou conseguir crescer como artista, né? Então, era um esforço muito grande, era um suor muito grande, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa fala, não, já estou ficando famoso e vou ganhar muito dinheiro. Que também não é assim, viu, gente? Não, não é assim. EV, quero agradecer a sua participação aqui no nosso Brasil em Pauta. O EV, ele que é diretor, dramaturgo, ator e também diretor de programação aqui da nossa Rede Brasil de Televisão. Obrigado, que experiência a gente conseguiu passar um pouquinho e entender um pouquinho mais sobre o que é esse encerramento aí do Procópio Ferreira, depois de 77 anos aqui em São Paulo. EV, muito obrigado. Obrigado, e eu conto com você para divulgar com a Cimar, com a madame aqui, por favor, dona Ângela, divulgar os nossos especiais de fim de ano, os musicais, os filmes que têm cada superprodução, clássicos e filmes inéditos também, viu? Então, ó, ajuda a divulgar. Com certeza, a gente está de portas abertas e quando você quiser, você sabe que você está, a casa é sua. Olha, o final de ano da Rede Brasil de Televisão, ó, o presente que você ganha é aqui, viu? É isso mesmo, vem pra cá. EV, obrigado. Olha esse caso, meu amigo, minha amiga de casa, 2 horas, 1 minuto. Será possível? A Polícia Federal aponta o ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro como um dos pilares de um esquema de fraudes no INSS. Investigado por desviar recursos e facilitar concessões irregulares de benefícios. Você acompanha agora na tela do Nosso Brasil. Conhecido como José Carlos Oliveira, ele mudou de nome depois de se converter ao islamismo, logo após deixar o cargo no governo Bolsonaro. Oliveira comandou a pasta da Previdência durante o governo de Bolsonaro e, segundo a PF, teria autorizado repasses ilegais e recebido vantagens indevidas enquanto ocupava cargos estratégicos no órgão. De acordo com os investigadores, Arrimede atuou tanto como diretor de benefícios do INSS quanto como ministro para liberar valores sem comprovação das filiações exigidas pelo acordo de cooperação técnica. Entre essas liberações está o repasse de mais de 15 milhões de reais à Conafer, que teria permitido a retomada e ampliação da fraude, alcançando mais de 650 mil benefícios previdenciários. A atuação dele se soma a suspeitas contra outros integrantes da cúpula do INSS. Segundo a PF, o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, recebia até 250 mil reais por mês em propinas pagas pela organização criminosa. Ele foi preso durante a operação que apura os desvios. O esquema completo, que segundo a PF operou entre 2019 e 2024, pode ter desviado até 6,3 bilhões de reais. As fraudes envolviam falsificação de fichas de filiação, inclusão de dados fraudulentos em sistemas do INSS e uso indevido de assinaturas de aposentados. Em muitos casos, idosos acreditavam estar rescindindo convênios, mas tinham seus dados usados para autorizar novos descontos. Se confirmadas, as suspeitas revelam um ataque direto a um dos sistemas mais essenciais do país. A Previdência não pode ser tratada como balcão político. Será possível? Olha o caso. Aí o ex-ministro da Previdência do governo do Bolsonaro é apontado aí como um pilar de fraude do INSS.
A investigação está acontecendo, ainda não tem trânsito em julgado, ainda não se sabe se realmente é. A Polícia Federal apontou aí esse caso e vamos entender um pouquinho mais ao longo dos dias, trazendo atualizações para vocês a qualquer momento desse caso. 2h04, vamos para o trânsito de São Paulo. Você acompanha agora como está o trânsito aqui na capital paulista. Você vai vendo, meu amigo, você minha amiga de casa. 2h04, olha como está aí. O que está acontecendo no Ibirapuera, hein, meu diretor? A gente tem alguma informação do que está acontecendo aí no Ibirapuera? É brincadeira que eu tenho que ouvir, hein? Será que estão montando um circo ali no meio? O que é isso? Será possível? Deve ser o pessoal aí que está montando o Natal, né? Ali no Ibirapuera, pode ser. Está montando o Natal aí, a casa do Papai Noel. Geralmente é nesse monumento, não fica a casa do Papai Noel? Ou é no parque? Que música é essa, hein? Sobe o som. Será possível? É o circo, é? Está aí na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Praça Armando Oliveira. Vamos para a próxima imagem e envie sua sugestão para a gente. DDD 11 96422 0002. O que estava acontecendo na Ascendido Reis com a Rua Pedro de Toledo? Não tinha uma alma viva na rua, agora encheu. Mas será possível? Estava vazia a rua? Aí na Ascendido Reis com a Pedro de Toledo? E não tem, o trânsito em São Paulo hoje, quarta-feira, tá bom. Vamos para a próxima imagem, você vai acompanhando agora. Celso Garcia com a Rua Catumbi, minha amada Zona Leste de São Paulo, vocês que estão ligados aí assistindo a gente. Olha como está o trânsito aí na rua Avenida Celso Garcia com a Rua Catumbi. Escaneie o QR Code aí e envie sua sugestão pra gente. Olha quem tá aqui, o Frank tá aqui assistindo o nosso programa. E aí, Frank? Estamos agora na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Alameda Santos. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Alameda Santos. Você vai acompanhando agora aí como está o trânsito em São Paulo. Voltando para a nossa querida Zona Leste, Celso Garcia com a Avenida Salim Faramaluf. Celso Garcia com a Avenida Salim Faramaluf. Você acompanha agora o trânsito em São Paulo. Estamos na Avenida Rebouças com a Avenida Henrique Schaumann. Avenida Rebouças com a Avenida Henrique Schaumann. 2h06. A Justiça do Reino Unido condenou a mineradora BHP pelos danos causados na tragédia de Mariana, que deixou 19 mortos e devastou comunidades inteiras em 2015. Você acompanha agora na tela do Nosso País. Mais de 10 anos após o rompimento da barragem de Fundão, perto de Mariana, em Minas Gerais, a BHP, gigante australiana da mineração, foi considerada responsável pela tragédia. O Tribunal Superior de Londres afirmou que considera a empresa estritamente responsável como poluidora pelos danos causados pelo colapso, que deixou 19 mortos e espalhou 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica pelo Rio Doce até desaguar no Oceano Atlântico. A decisão abre caminho para bilhões de dólares em indenizações. A questão das perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026. Fazem parte do grupo pessoas físicas, 31 municípios brasileiros, empresas e várias comunidades indígenas. Em nota, o escritório de advocacia que representa o grupo chamou a sentença de vitória histórica, acrescentando que esta é a primeira vez que uma empresa envolvida na tragédia é considerada responsável, o que estabelece um precedente para a responsabilidade corporativa internacional. Segundo os advogados, as vítimas agora podem... Você está acompanhando agora, meu amigo, minha amiga. Ainda é sobre a tragédia de Mariana, que aconteceu em 2015, devastou comunidades e famílias. A decisão representa um passo importante na busca por reparação, mas nada apaga o impacto humano e ambiental do maior desastre da mineração brasileira. Justiça tardia ainda é justiça, mas precisa se resultar em ações concretas. Puxa vida, olha esse caso aí. Aí a Justiça Britânica condenou a mineradora BHP. 2h09.
As novas regras... Santos, a gente deu na segunda-feira essa matéria. As novas regras para os vales refeição e alimentação entram em vigor, padronizando limites de taxas cobradas de bares, restaurantes e até de supermercados, além de reduzir o prazo de repasse dos pagamentos feitos pelas operadoras do benefício. Você acompanha agora a matéria na íntegra aqui na tela do Brasil. O texto padroniza o limite da taxa de desconto cobrada de bares, restaurantes e supermercados em vendas feitas através do benefício. O novo decreto também reduz o prazo de repasse dos valores das vendas ao estabelecimento. Atualmente, pode levar até 60 dias o tempo para o repasse dos valores. O decreto reduz o período para até 15 dias. Em relação ao teto para as transações feitas com VR e VA, o valor foi fixado em 3,6%. A taxa de intercâmbio também foi limitada a 2%, sendo proibida cobranças adicionais. Os estabelecimentos terão um prazo de 90 dias para se adequar às novas regras. O decreto foi assinado durante uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, Fernando Haddad e Rui Costa, no Palácio da Alvorada. O Comitê Gestor Interministerial do PAT fica responsável por definir regras e parâmetros técnicos do sistema de pagamentos. A medida prevê a interoperatividade entre bandeiras de cartão com implementação em até 360 dias. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a mudança deve aumentar a concorrência e ajudar a reduzir o preço dos alimentos dos supermercados. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, com a redução no prazo de repasse, mais estabelecimentos vão passar a aceitar o benefício e, consequentemente, diminuir preços. A medida traz mais transparência e acaba com abusos que penalizavam o comércio e indiretamente o trabalhador. É um passo simples, mas necessário para organizar um setor que há anos funciona de forma desigual. Você vê agora, tem novas regras aí para os vales alimentação e refeição. Você fica de olho se você usa esses benefícios. 2h12. Mais um caso, olha isso, é mais um caso de atropelamento que começou com uma discussão e terminou em tragédia. A gente vai acompanhar agora essa matéria. É essa aqui, meu diretor. Você está vendo agora, você vai ver um caso de atropelamento aqui no nosso país, mais precisamente em Curitiba. Coloca na tela, vamos acompanhar. A violência urbana fez mais uma vítima em Curitiba. O taxista executivo Alci Rosa de Oliveira, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos depois de ser atropelado propositalmente durante uma discussão no centro da cidade. O suspeito se apresentou à polícia e vai responder por homicídio doloso e omissão de socorro. Familiares, amigos e colegas de profissão se despediram de Alci no cemitério da Água Verde e pedem justiça para que o caso não fique impune. O episódio expõe a fragilidade das relações sociais e a intolerância que, infelizmente, tem se tornado comum nas ruas. Nada justifica transformar uma discussão em um ato violento que tira a vida de alguém. A sociedade espera que a justiça seja firme para que tragédias como essa não se repitam e para que a memória de Alci Rosa de Oliveira seja respeitada. Olha aí, será possível? Olha esse caso, meu amigo, minha amiga. Uma noite de violência em Curicica terminou em morte depois que um motorista reagiu a uma tentativa de assalto e atropelou um dos suspeitos. A cena, registrada em vídeo e espalhada pelas redes sociais, mostra exatamente o momento em que o assaltante aponta a arma e é atingido pelo carro. O garupa morreu na hora, já o piloto da moto fugiu. Coloca na tela, quero acompanhar. Uma tentativa de assalto em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, terminou com a morte de um dos suspeitos. As imagens mostram o momento em que o garupa armado aponta para o motorista e é atropelado logo em seguida. O condutor da moto conseguiu fugir. Moradores afirmam que o veículo seria blindado.
A Polícia Civil trabalha para identificar os envolvidos e ainda não divulgou detalhes sobre o registro da ocorrência. O caso reacende o debate sobre a escalada da violência na região e a sensação de insegurança dos moradores. Cadê a música triste? Coloca uma música triste para mim, por favor. Puxa vida, meu amigo, minha amiga de casa. Uma tentativa de... Pode segurar. Cadê? Coloca na tela pra gente. Pode deixar a música. Cadê a música? Que cena triste, né? Será possível? Morreu o cidadão, né? É isso mesmo. Quis apontar a arma na cara de trabalhador, é isso que merece. Tem que estar atrás das grades. Ia matar o trabalhador foi mais rápido, reagiu. Será possível? Mas atenção, meu amigo, minha amiga de casa. O carro dele era blindado. Ao que tudo indica, o carro era blindado. Então veja, ele reagiu a esse assalto por se assegurar, por achar que o carro iria assegurar os tiros que possivelmente ele poderia levar. Como diz um dos jornalistas aí, Siqueira Júnior, é um CPF cancelado. Um CPF de um vagabundo que queria assaltar cidadão de bem. Agora tá 7 palmos debaixo da terra. E não vem com história não. Ai, mas a família do cara que morreu. Ah, mas ele é vítima da sociedade. Ah, francamente, me poupe. Eu tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga, você cidadão de bem, você que trabalha, você que pega o metrô, pega ônibus todo dia para você ir trabalhar, pega 2, 3 horas no trânsito para você chegar no trabalho suado e já começar a trabalhar logo cedo, você não tem dó de vagabundo desse, não. Vagabundo que queria... Cancelado. É isso mesmo. Como diria Siqueira Júnior, CPF cancelado. Lugar de vagabundo que quer colocar arma na cara de trabalhador é no IML. É no IML. O que foi, meu diretor? E o outro ainda fugiu. O outro conseguiu fugir. Pelo menos um não escapou. É menos um. Menos um para roubar cidadão de bem que está trabalhando. Esse episódio que escancara o colapso da segurança pública no Rio de Janeiro. Quando os cidadãos se veem obrigados a reagir para sobreviver com uma arma na cara, fica claro que o Estado perdeu o controle das ruas e que a população segue entregue ao improviso e ao medo. Quando alguém reage a um assalto e faz uma coisa dessas, não é porque ele quer matar alguém, é porque ele se vê, ou é a minha saúde, ou é a minha segurança, ou eu volto para casa hoje, ou é o vagabundo que está colocando a arma na minha cara que vai voltar para casa hoje. Será possível? Aonde a gente tem que acompanhar isso no nosso país? Falar, você se vê diante de uma situação dessas, com uma arma na sua cara, você tendo que escolher a sua vida ou a vida do bandido. Cadê o Estado numa hora dessas? Será possível? Não dá para entender, meu diretor. Esse aqui fez muito bem e um CPF cancelado. Uma discussão por causa de uma dívida antiga de apenas R$50 terminou em uma violência extrema em São Bernardo do Campo. Um homem teve parte da orelha arrancada após ser atacado no estacionamento de um supermercado. A briga envolveu 2 conhecidos de infância que se reencontraram por acaso no fim de semana. Coloca na tela do Brasil, quero acompanhar. A confusão aconteceu no domingo no estacionamento de um supermercado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Segundo a polícia, os 2 homens se conheciam desde a infância e iniciaram a discussão por causa de uma suposta dívida de R$50. A briga escalou rapidamente e Adriano, funcionário do estabelecimento, teve parte da orelha arrancada por uma mordida. Ele contou que o desentendimento começou anos atrás, quando ainda trabalhava como motociclista de aplicativo, e que o agressor reconheceu enquanto fazia compras. Depois de um bate-boca, Adriano virou as costas e foi atacado. É mais um caso que mostra como conflitos banais, que poderiam ser resolvidos com diálogo, acabam explodindo em violência. Um descontrole que preocupa e que principalmente revela o quanto pequenas tensões do dia a dia podem virar cenas dignas de faroeste, quando a falta de equilíbrio, de respeito
e de mediação acontece, a violência toma conta. Por conta de R$50, um cidadão mordeu, atacou e arrancou um pedaço da orelha do outro. 2h19. O prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, afirmou que não vai autorizar o uso de equipamentos públicos para eventos que façam apologia ao nazismo. A declaração foi direcionada ao show de Kanye West, inicialmente previsto para o Autódromo de Interlagos. A organização informou que terá que buscar outro local. Olha aí, polêmica envolvendo o prefeito Ricardo Nunes e o cantor Kanye West. Coloca na tela, eu quero acompanhar. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a cidade não vai autorizar qualquer atividade em equipamentos públicos envolvendo artistas que façam apologia ao nazismo, referindo-se ao show do rapper norte-americano Kanye West, que está previsto para o dia 29 de novembro na capital paulista. A apresentação ocorreria inicialmente no Autódromo de Interlagos, mas a empresa responsável pela organização do evento afirmou nesta semana que o local terá que ser remanejado. A declaração ocorre após a confirmação de negociações para a realização de um show do rapper na capital e a repercussão negativa provocada por falas e posturas do artista nos últimos anos. Kanye West é alvo de críticas desde 2022, quando repetiu declarações antissemitas, elogiou Adolf Hitler em entrevistas e foi banido temporariamente de plataformas digitais. As falas resultaram em rompimentos comerciais de grandes marcas com o artista. A Prefeitura de São Paulo afirmou que, ao tomar conhecimento do histórico e polêmicas envolvendo o cantor Kanye West, comunicou oficialmente em 8 de outubro, às 16h06, os organizadores da revogação da autorização para o evento. Palmas para o Ricardo Nunes. A decisão é completamente correta. O espaço público não pode servir de palco para, não é nem discurso de ódio, para crime. Você fazer apologia ao nazismo é crime e tem que ser responsabilizado. Não vem querer cantar, fazer showzinho em espaço público aqui de São Paulo, não. Aqui em São Paulo, a gente tem lei. Aqui no Brasil, a gente tem lei. E quem apoia o nazismo, quem apoia discursos de ódio, não tem vez. É isso mesmo, não tem vez. Parabéns à atitude do prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, de fazer uma coisa dessas. 2h22. Um mergulho que deveria ser só diversão quase terminou em tragédia. Uma menina levou um enorme susto ao saltar de um barco e emergir diante de um jacaré, a poucos centímetros de distância. O encontro inesperado foi registrado em um vídeo que deixou todo mundo em pânico. Coloca na tela e você acompanha comigo. O jacaré vai atrás dela. Aí, meu amigo, minha amiga, a internet, vocês sabem que não perdoam, né? Você sabe, né, Santos? Vamos aqui na 1. Sabe o que comentaram, meu amigo, minha amiga de casa? Vocês não acreditam. Abre aspas. Disse o jacaré. Acho que está na hora de merendar. O pessoal comentou isso, é verdade. Tá na hora do lanche, é. É verdade, o pessoal comentou isso. Não comentou isso, ó Pedro? É isso. Você vai vendo aí o encontro da menina com o jacaré, no momento em que ela pula do barco. Enche a tela do Brasil. Consegue, quando chegar o jacaré, amplia a imagem pra gente? Ô Simon, amplia a imagem pra gente, ali onde está a menina. E solta pra você conseguir acompanhar. Você vai vendo, às vezes você não consegue ver por conta da cor da água ser bem próxima à cor do jacaré. Eu gostaria de merendar. Mas você consegue ver só os olhinhos. É isso mesmo. Só pode subir o som. Cadê o Tiririca falando? Tem algum lanche para me comer. É. Esse aí, esse jacaré, pareceu aquele jacaré do Pica-Pau, que se esconde ali, deixa o Pica-Pau entrar na água e quando acontece, quer abocanhar o alligator. Ó, você vai vendo agora, amplia a imagem pra gente acompanhar. Olha só o olho do jacaré.
Você acompanha aí bem no centro da sua tela, só o olho do jacaré, bem próximo ali às folhagens, bem nesse centro. Olha aí a boca do jacaré. Um de frente para o outro. O que você faria em Santos? Chegando de frente ao jacaré. Não, mas chegando de frente ao jacaré. Você, Ângela Caran, o que você faria ficando de cara a cara com o jacaré? Eu primeiro nem pularia nessa. Você, irmão, o que você faria? Não pulava. Foguinho, você, o que você faria? Também não pulava. Ricardo, você? Pulava. Também não pulava. Eu também não pularia, não, gente. Tá doido? Oi? Não, tá doido. Não entendi? O que foi, Ocimar? O que tem o jacaré? A Ângela nunca foi mordida pelo jacaré. Você nunca foi mordida pelo jacaré? Mesmo na época que você fazia o Domingo Legal, Ângela? Que tinha lá... o jacaré era de qual grupo mesmo? O grupo de samba? Do Tchan? Não foi mordida pelo jacaré do Tchan, não? Será possível? Será possível? 2 horas e 25 minutos. O episódio é um alerta, meu amigo, minha amiga. Esse episódio aqui, pode botar na tela de novo. Isso aqui é um grande alerta, viu? Toma cuidado para vocês não mergulharem em águas que vocês não conseguem enxergar. Em muitos rios do país, a presença aí de animais silvestres é comum. E ignorar esse risco pode transformar momentos de lazer em situações extremamente perigosas. A sorte é que dessa vez o susto ficou apenas no vídeo. Mas o recado da natureza é bem claro. Respeito ao meio ambiente e atenção redobrada sempre. Afinal, a gente invadiu o espaço dos animais. 2 horas e 25 minutos. Uma noite histórica para a música brasileira. No Grammy Latino de 2025, em uma edição marcada por diversidade, novas vozes e pela força da nossa identidade artística, o Brasil voltou a subir ao palco para celebrar conquistas que reforçam mais uma vez seu peso no cenário musical internacional. Coloca na tela que eu quero ver aí o Grammy Latino de 2025. Que se sienta Puerto Rico, O rapper porto-riquenho conquistou o principal prêmio da noite. O artista também levou as categorias de melhor canção urbana e a melhor apresentação de reggaeton. Mas o Brasil também foi muito bem representado na premiação. A brasileira Lineker foi a que mais ganhou estatuetas, vencendo 3 categorias diferentes. A brasileira conquistou as categorias de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, com um álbum chamado Caju, melhor interpretação urbana em língua portuguesa e melhor canção em língua portuguesa chamada Veludo Marrom. Você já decorou quantas tatuagens tenho? Se eu ligo pra Cartoon ou rabisco os meus desenhos, quantos shows tem na minha agenda? Meu disco favorito, o peso do meu coração. O prêmio de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, Dominguinho, composição de João Gomes, Mestrinho e JP, levou a estatueta da noite. Arriadinho por tu, estrela que brilha mais que uma constelação. Arriadinho por tu, que planto amor e colheu o meu coração. Arriadinho por tu, estrela que brilha mais que uma constelação. Durante a premiação, a música sertaneja não podia ficar de fora. E o melhor álbum sertanejo foi para uma das duplas mais amadas do Brasil, Chitãozinho e Chororó, com a trilha sonora da série José e Durval. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei. Chega de mentiras e negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você.
Olha aí, meu amigo, minha amiga, o Brasil voltando aos palcos internacionais. Sobe o som, evidências aí, encerrando o nosso Brasil em Pauta hoje, véspera de feriado, com a música dos nossos queridos Chitãozinho e Chororó. Meu amigo, minha amiga, até amanhã eu te espero, 1h30 da tarde, aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Sobe o som, Feijuca! Beijo pra vocês!